Bom dia, povo abençoado, povo de Deus. Eu tenho para nós, você, meu irmão, minha irmã, eu não vou dizer o nome de todos porque são muitos, mas eu tenho uma mensagem. E a palavra que eu tenho é essa: o título é esse, o único evangélico verdadeiro. Só existe um. Não existe um outro evangelho além desse que eu estou pregando. Os homens hoje têm 4 evangélicos. Mas a palavra evangelho, que eu conheço é só um. Mas existe 4. Os homens pregam as passagens. Eles gostam muito de entrar nas passagens lá de Moisés. Moisés estava diante do mar. Na frente estava o mar. Eu preguei muito isso. Isso dava muito glória a Deus, aleluia. O povo vibrava. Na frente estava o mar. Atrás estava o exército de Faraó. Dos lados estavam as grandes montanhas. Para onde fugiremos? E Moisés disse: Senhor, o que faremos? Deus disse: diga ao meu povo que marche. Então, isso é muito importante. Eles gostam de pregar isso. Gosta de pregar Josué, capítulo 10. Olhou para o céu, sol, para onde tu está. E o sol parou por uma noite e um dia, até que a guerra terminou. Eles gostam de pregar esse tema. Temas de Elias, que fez o altar, queimou, isso é, jogou água sobre o altar, fez uma valeta, cortou no vinho, colocou ali em cima, desafiando 450 profetas de Baal. E ele só diz: Senhor, eu sou o teu servo, e segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Manifesta o seu poder agora. A palavra ainda estava na boca do profeta quando o fogo desceu e consumiu tudo que ali estava. Eles gostam de pregar isso. Eles gostam de pregar a luta de Davi, com uma pequena pedra, destruiu um grande gigante que tinha poder de lutar contra uma nação. Eles gostam disso. Então, isso para eles é um evangelho, mas não é evangelho, isso é uma lei. Mas eles têm isso como evangelho. Eles vêm para os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que na verdade é também Velho Testamento, porque Jesus estava cumprindo. Eles gostam de pregar multiplicação dos pães, ressurreição de Lázaro, eles gostam de pregar a purificação dos leprosos, eles gostam de pregar aquelas mensagens que Jesus ali fazia na vista daquele povo, é o que eles gostam. 2 evangelhos. O evangelho de Moisés e o evangelho aqui dos 4 livros, que é também livro da lei. Eles gostam de pregar as cartas dos apóstolos, do que Pedro fez. Pedro pregou lá no dia do Pentecostes 3.000 almas. Pedro pregou na porta do templo, quando ele disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele paralítico ficou curado. 5.000 almas se rendeu. Em 2 discursos, Pedro conseguiu 8.000 almas. Pedro, até a sua sombra curava. Pedro foi preso, o anjo foi lá e soltou Pedro. Oh, eles gostam muito dessas mensagens. As passagens que os apóstolos, Filipe, João e os demais apóstolos faziam, mas os apóstolos estavam dentro do que Jesus de Nazaré tinha dito a eles que fizesse, continuasse. Eles continuaram circuncidando, continuaram guardando o sábado,
continuaram batizando, continuaram jejuando, continuaram fazendo tudo que a lei fazia. Então, terceiro evangelho. E o quarto evangelho? O livro de Apocalipse. Que eles pegam Apocalipse, que não foi escrito para nós, não foi escrito para os judeus, não foi escrito para Jerusalém, foi escrito para uma nação, uma província, isso é, um continente, porque a Ásia era um continente. Foi enviado para lá, teve seu remetente, né? Teve o seu destinatário. Se eles tivessem escrito o livro do Apocalipse, tivessem entregado a Paulo, eu me calaria. Esse livro é para o gentil. Mas não, esse livro não foi nem para aqueles que estavam ali, era para os que estavam dispersos, para os judeus que estavam dispersos em 7 cidades que estavam na Ásia Menor. Envia para lá, porque a minha vinda está próxima, baseado no livro de Ezequiel e no livro de Daniel. Eu, quando fui do sistema, eu nunca me preocupei com este livro. Como eu já disse, eu preguei uma vez porque me pediram para mim pregar o Apocalipse. Mas eu não me preocupava porque eu via ali coisa absurda, coisa que não tinha nada a ver com nós. Ali falando ali de besta, falando ali do número 666, falando ali de anticristo, falando do homem da iniquidade, falando ali do dragão voando atrás de uma mulher que carregava uma lua no pé, vestida de sol, e fez aquela, para mim, era uma loucura. Então eu li e não entendia nada. Eu falei para mim, isso daqui não é para nós. Mesmo eu estando dentro do sistema, eu dizia, isso não é para nós. Mas nem por isso nós não vamos. Nós podemos usar algumas passagens de lá para alertar o povo. Mas tem gente que pega o Apocalipse e traz para hoje e prega o Apocalipse como o Apocalipse fosse escrito para nós. Como foi enviado, e o anjo disse, escreva e envia para o gentil. Essa carta é para o gentil? Não, não foi. Então, por isso que eu estou, nesse momento, trazendo essa mensagem, que existe um único evangelho. Como o apóstolo Paulo disse no capítulo 4, e ali o versículo 5, ele diz que existe um só Senhor. Um só. Não existe dois, um só batismo e uma só fé. Então nós vemos que aí, quantos batismos existem? Nós vemos que existe um batismo só, que está lá, Romanos capítulo 6, versículo 6. Fomos batizados na cruz de Cristo. O velho homem morreu na cruz de Cristo. O único batismo. A água não tira pecado. A água só tira a sujeira do corpo, isto é, se tiver uma boa bucha, um sabão, esfregar bem, a sujeira do corpo pode sair. Porque se não fazer isso, a água não tira nem a sujeira do corpo, quanto mais o pecado. Então, as pessoas saem na igreja católica. Ela é batizada ainda criança. Criancinha, da vez aí de 15, 20, 30 dias de nascido. Há um batismo. Mas quando eles vêm para o meio, para o sistema chamado evangélico, esse batismo não vale. Porque você foi batizado sem saber que estava sendo batizado. Agora você vai ser batizado, batismo correto. Leva a pessoa dentro de uma piscina e batiza. Eu pergunto, que diferença tem o batismo de uma criança de 15, 20 dias de nascido e o batismo de uma pessoa adulta? Isso não existe. Isso não significa nada. Porque isso apenas foi um compromisso que Deus tinha com o seu povo judeu. E aí a pessoa está dentro daquela denominação, ele sai e vai para a congregação. Chega na congregação e diz, você tem que passar pelo batismo. 2 batismos. Para ser aceito, porque você é uma criatura. Não, mas eu já fui da... Não importa de onde você foi. Você sai de lá e você vem para onde? Você vai para a igreja do 7º dia, aquela que não trabalha dia de sábado. Eles não gostam de trabalhar dia de sábado, acho que não gostam de trabalhar dia nenhum.
E já que eles não gostam de trabalhar dia de sábado, qual a diferença? Se a própria palavra diz trabalhar dia e noite para não ser pesado a ninguém. Paulo trabalhava direto. Agora, aquela igreja que não trabalha no dia de sábado, não, você para ser aceito aqui, você tem que batizar. Ele batiza lá. Fica lá uns tempos, vê que não está bem, vem para o Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, não, aqui, para você ser aceito no Salão do Reino, você tem que batizar. Ele batiza outra vez. De lá ele sai, vai para a tal de restauração. A igreja do Ilha Urbana. Lá ele tem que passar pelo outro batismo. Que o batismo aqui é só em nome de Jesus. Aí fica uns tempos, de lá ele sai, vai para os Mormons. Chega lá nos Mormons, você tem que batizar aqui outra vez. Quer dizer, quando chega no fim, a pessoa tem lá 7, 8 batismos. E eu pergunto, do que valeu isso? Enquanto Paulo diz que existe um só batismo. E qual o batismo de que Paulo estava falando? Lá de Romanos 6, e versículo 6. Que o velho homem morreu na cruz. Nós somos batizados no sacrifício sangrento de Cristo. Pronto, acabou. Uma só fé. Mas pelo que nós vemos dentro desses movimentos, fé para você arrumar um bom casamento. Você entra na campanha. Fé para prosperidade. Você quer ser próspero? Entra. Pega esse envelope. Segunda fé. Fé para cura. Você está doente? Você quer ser curado? Isso aqui. Fé para arrumar um emprego. Você quer arrumar um bom emprego e tal. Fé para você conseguir ser uma pessoa feliz, uma pessoa vencedora na vida. Fé para ir, enfim, fé para o seu marido voltar, sua mulher foi embora, ela vai voltar, um tipo de fé. Cada campanha é uma fé diferente, e é um envelope diferente, cor diferente. Isso é o que eles pregam. Um só Senhor. Ele diz Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe. Para Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é título, não é nome. Porque no segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz, o Senhor é o Espírito. E onde é o Espírito, a liberdade. Então, é difícil para as pessoas entenderem, porque as pessoas entram dentro desse lugar achando que ali é evangelho. Mas ali é apenas um movimento. Foi o que Atos 5, 36 e 38 chama esse local de movimento. Teudas levantou em Jerusalém como movimento, como igreja. Judas levantou como um movimento. Isso está registrado em Atos 5. Lá no 36, 37, 38 você vai encontrar que os doutores da lei disse: se esses homens apóstolos for igual àqueles, não vai passar, isso vai acabar em nada. Porque se levantou os movimentos, então isso é chamado de movimento. E as pessoas vêm para esse movimento e sabendo que existe um só evangelho. Não existe dois evangelhos. Um só evangelho, que está registrado no capítulo 16 de Romanos e versículo 25. O evangelho que estava oculto, estava escondido antes do mundo ser fundado. Deus já tinha escondido, reservado esse evangelho. E não deu nem a Pedro, nem a João, nem a Tiago, nem a Filipe, mas deu ao apóstolo Paulo. Como já estava em Isaías 49, 6, Deus levantaria o apóstolo para o mundo gentil. E ele foi e pregou o evangelho. E ele disse na sua palavra, está bem claro, Gálatas capítulo 1, versículo 7 e 8, ainda que nós, citando ele, Timóteo, Tito e os demais apóstolos, se nós pregar um evangelho diferente desse, seja maldição. Seja amaldiçoado. Mas ele não ficou só nisso, ele foi além. Ele foi ainda que um anjo descer do céu e pregar um evangelho diferente desse, é maldição. Então não adianta você se apegar naquela passagem lá de 14, 6, eu acho que de Coríntios, lá de Apocalipse, aonde viu um anjo. O que o anjo pregava? João teve uma visão, que diz que viu um anjo com um livro na mão, anunciando o evangelho eterno. Qual é o evangelho eterno? É Cristo. Não existe outro evangelho fora de Cristo. Cristo é eterno. Paulo estava pregando Cristo ressuscitado. Então o anjo não tem direito de pregar evangelho.
Porque lá no capítulo 1, versículo 12 de Pedro, fala que o anjo não pode pregar o evangelho. E quando o anjo apareceu lá no capítulo 10 de Atos, ao centurião que estava ali, 3 horas da tarde, o anjo apareceu, que ele era um homem piedoso, orava, dava esmola, ajudava muita gente. Deus enviou o anjo a falar com ele. E o que o anjo disse? Vai a Jope e chama um tal de Pedro. Por que o anjo não pregou o evangelho para ele? Porque o anjo não pode pregar evangelho. Está bem claro. Agora, como é que viram um anjo descendo do céu pregando um outro evangelho? Que evangelho é esse? Falando do quê? Será que existe um outro Cristo sem ser esse ressuscitado? Não existe. É a mesma coisa. Quando Jesus estava lá no monte com 3 apóstolos e apareceu Moisés e Elias. Moisés e Elias conversavam com Jesus, mas conversavam o quê? Não tem registro. Quando trouxeram a mulher para ser apedrejada, Jesus estava escrevendo com o dedo na areia. Escrevendo o quê? Então, meu irmão, coloca na sua inteligência, abra a sua mente. Como é que vai pregar o evangelho com o livro fechado? Ele estava pregando o quê? E viu um anjo que, com o livro na mão, ele voava e anunciava o evangelho eterno. Mas que evangelho eterno é esse? Se Paulo diz que existe um só. Se qualquer um outro evangelho que viesse, além desse de Gálatas 1, versículo 7 e 8, é maldição. Então, se esse anjo estava pregando, é maldição. Então, nós não temos que preocupar. Por isso que nós da graça pregamos um só evangelho. Mas, irmão Nilson, nós não podemos citar alguma coisa de Apocalipse? Podemos. Podemos citar lá de Moisés, dos profetas, dos passados, para trazer para o povo nos dias de hoje, porque muitos se apegam. O próprio apóstolo Paulo muitas vezes usava a passagem, ali no capítulo 9 de Romanos, versículo 13, ali ele fala dos 2 que estavam dentro do ventre de Rebeca, ali, que era ali Jacó e Esaú. Então, eles usavam. Então, você pode usar a passagem dos 4 Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, pode usar algum texto do Apocalipse, mas não para nós. Não querer impor sobre a igreja, porque, na verdade, segundo o que eu sei, não era nem para estar dentro desse livro. Foi feito algumas reuniões do concílio para rejeitar este livro, mas eles acharam por bem pôr este livro, porque esse livro traz medo para o povo. E é o que eles querem, é o que esses homens querem, é trazer medo. Mas eu quero dizer, descansa em paz, você que fica preocupado com o Apocalipse, porque Apocalipse foi escrito para um outro povo, um outro continente, que não tem nada a ver com nós. Nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas se passou e tudo se fez novo. E ainda disse mais, que não há nenhuma condenação. 8 de Romanos, para aqueles que estão em Cristo. Então descansa em paz, meu irmão, minha irmã. Se você gostou dessa mensagem, eu estou dizendo a verdade. Se você ainda não está na graça, vem para a graça. Esse que vos fala, e mais alguns outros irmãos aí, nós temos aí o nosso irmãozinho Lucas, 2 irmãozinhos que está pregando muito bem. Parabéns para aqueles 2 irmãozinhos. Parabéns para o nosso irmão Geraldo, parabéns para o nosso irmão Levi, parabéns para o nosso irmão Elcio. Esses são os pregadores que eu assino embaixo. E eu quero dizer a você, não tenha dúvida, mas crê somente no evangelho verdadeiro que foi pregado pelo apóstolo São Paulo. Fique com essa palavra e escreva, se você não é inscrito, divulga. Graça e paz para todos. Bye, bye.